Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um projeto aí, Fala aqui no canal. E eu vou ligando meu computador enquanto eu começo aqui a falar com vocês. O vídeo anterior teve uma aceitação muito grande, eu fiquei muito feliz, muita gente gostou. Então vai ter projeto e Fala uma vez no mês. Sempre assim nessa data de 11, 12, por aí. Eu vou tentar sempre manter a mesma data. Eu perguntei lá pra vocês no Instagram quais eram as dúvidas sobre a faculdade de arquitetura e muita gente me mandou, então eu vou responder essas perguntinhas sobre a faculdade de arquitetura. E se você não me segue, você tá esperando o quê? Vai lá me seguir, é Gabriele Lima Blog. Eu sempre posto algumas perguntinhas, posto minha rotina lá cotidianamente, o que eu tô fazendo em casa, sobre o projeto mesmo. E algumas comidinhas também, várias coisas. Eu sempre respondo vocês também por lá. Então me segue lá, tá bom? Uma das perguntas mais frequentes que eu sempre recebo é que a arquitetura precisa saber desenhar? Não, é uma coisa assim, que se você sabe desenhar é um bom começo, mas não é necessário saber desenhar, sabe? É algo que os professores dão as técnicas e você faz junto com a régua. Com a régua não, com um escalímetro, um esquadro, um boloteiro, que é uma régua que tem desenhos e você simplesmente faz por cima. E depois do quarto período vai ser sempre aqui no computador. Então você não precisa necessariamente saber desenhar. É bem legal se você souber, mas não vai ser uma coisa assim, preciso saber desenhar, não. Acabei de perceber que eu não peguei minha água, então eu vou pegar e já volto. Agora sim, com a minha água aqui, podemos continuar. Eu já comecei a fazer o 3D do meu projeto. E aí eu tenho que fazer algumas coisas na planta e passar para esse 3D. Que é a planta de cobertura. Aí eu tenho que fazer o pilotis ainda. E aí, gente, o que eu faço para as entregas de projeto? Eu não sei se eu falei isso no outro projeto e fala, mas eu faço uma listinha no caderninho de projeto com tudo que eu tenho que fazer. Então tem a planta loja de estacionamento, planta pilotis, planta apartamento tipo 1, tipo 2, planta cobertura, tabela de áreas, abrir janelas, colocar portas, tirar mobiliário, porque para essa entrega não tem que ter layout, tem que ser só o projeto com as paredes. 3D, mudar a guarita de lugar, que eu já mudei. E aqui desse lado de cá, não sei se tá pegando direito, mas tá as plotagens que eu tô corrigindo por elas, que o professor corrigiu por cima, e aí eu tô fazendo as alterações a partir dessa planta aqui. E eu vou ler as perguntinhas pelo celular, então se você me ver mexendo no celular é porque as perguntinhas estão aqui. Enquanto tá abrindo aqui, outra coisa que muita gente me pergunta, não só me pergunta, né, pergunta pra todo mundo que estuda arquitetura, é se tem muito cálculo. Não tem muito cálculo igual engenharia, mas tem o suficiente. Você tem que calcular escada, telhado, né, inclinação do telhado, rampa. E também é bem legal você saber o suficiente sobre estrutura, que tem cálculo, né? A gente tem matéria de estrutura. Então é interessante você saber fazer o cálculo, porque aí na hora do engenheiro falar não, isso não é possível de fazer, você vai falar é possível sim. Porque isso dá pra fazer. Agora, simplesmente o engenheiro falar pra você não dá pra fazer, você vai concordar? Não, você tem que ter uma noção ali se dá pra fazer ou não dá para fazer. Então, é bem tranquilo o cálculo, não é igual a engenharia, graças a Deus. Teve um dia que eu mostrei no meu Instagram, o quadro teve uma aula anterior na minha sala de engenharia e deixaram um quadro sujo. E eu fiquei, meu Deus, como é que eles calculam isso? Só tinha letra? Só tinha letra. Enfim, não é mesmo? A
próxima pergunta foi que me perguntaram qual é a matéria mais difícil, quais foram as minhas dificuldades. Eu acho que, assim, depende do ponto de vista. Eu vou falar qual foi a matéria difícil, assim, no meu ponto de vista, que foi topografia, que eu não entendi muito bem, a minha sala inteira não entendeu muito bem, pra ser mais sincero. A gente até hoje não sabe exatamente como funciona isso de topografia. A gente sabe, assim, o básico do básico do básico, que dá pra fazer um projeto, mas em si a gente não sabe fazer. E foi, assim, uma matéria que todo mundo ficou com medo. E, assim, quando é a turma inteira que tá mal na matéria, não é problema dos alunos, né? É problema do ensino mesmo. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Foi, assim, a matéria mais difícil, assim, pra mim. Mas no primeiro período eu tive análise de sistemas estruturais. No primeiro não. Sei lá em qual período. Que é tipo física, né? Continuação, só que é um pouco mais puxado. E eu perdi algumas aulas, eu não lembro exatamente porquê, mas eu perdi algumas aulas no começo. E eu peguei recuperação, então essa foi uma matéria puxada pra mim, eu passei. Mas foi assim, que é o que tem mais cálculo, mas assim, depois foi mais tranquilo. Teve sistemas estruturais 2, teve estrutura de aço, foi tranquilo pra mim, de madeira também que foi, e agora eu tô tendo de concreto. E foi tranquilo essas outras, mas a 1, eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi por eu ter perdido aula mesmo. Eu esqueci qual era a camada que eu queria. E aí eu achei que essa foi a mais difícil, assim, pelo fato de eu ter pego recuperação e nenhuma outra eu peguei. Mas a matéria de conforto ambiental 1, que tinha a carta solar, essa parte de carta solar eu também não entendi muito bem, mas o restante da matéria foi mais tranquilo. Agora, a parte de carta solar foi uma coisa assim mais ou menos perdida. É uma coisa meio que as matérias você vai mais bem no que você gosta mais, né? Que geralmente é que eu vou mais bem, assim, que eu tiro notas altas é de projeto ou relacionado a isso. E aí, pra mim, a mais fácil é projeto. Não mais fácil, porque é bem difícil. É bem difícil, imagina só. Você tem que criar um projeto novo de um lugar que não existe nada. Ou ter que transformar completamente um terreno, ou igual o semestre passado que foi transformar numa grande área, né? Renovar um córrego, o que tem em volta desse córrego. Então foi bem puxado, mas é a matéria mais tranquila no meu ponto de vista. Me perguntaram se compensa comprar mesa de desenho. Depende. Porque vai te ajudar muito até o quarto período. Depois disso, muito difícil de você usar. Mas se você mora perto da faculdade, você pode ir na faculdade a qualquer horário, não compensa. Não compensa mesmo. Se você tá ali perto da faculdade, você pode ir lá na faculdade a qualquer instante que vai ter uma sala reservada pra você ir estudar. Na minha faculdade é assim, pelo menos. Você pergunta na secretaria ou em uma outra sala. Na minha faculdade é uma sala específica de arquitetura das chaves das pranchetas, né, a sala das pranchetas. E aí você pergunta se tem alguma livre, e se eles estiverem trancados, eles vão abrir alguma pra você estudar, porque é seu direito. Mas se você mora longe, igual eu, e não tem condição de ficar na faculdade o dia inteiro, porque pra mim era muito difícil ficar na faculdade, eu teria que comprar comida ou levar marmita no começo. Eu não sabia que podia esquentar a comida na faculdade, então no começo, quando eu ficava na faculdade o dia inteiro, eu comprava comida, aí tinha que comprar lanche, chegava em casa tarde. E eu já falei pra vocês que eu não funciono muito bem à noite. Então pra mim
funcionou mais comprar e vir pra casa estudar em casa. Às vezes eu ficava até tarde terminando o projeto, que eu fiz 2 projetos à mão, que foi o do mercado e o da casa, que eu fiz à mão, fora as outras matérias, né, as outras atividades. Então eu usei até o 4º período a mesa muito. Eu não tenho certeza se eu usei em algum momento em outro período, mas eu acho que usei bem pouco, bem raramente mesmo, mas usei. Então compensa da seguinte forma: se você mora longe, não tem acesso à faculdade perto, e também se a sua faculdade é mais de arte, sabe? Tem muita faculdade que é muito mais desenho à mão do que o uso do computador. E aí compensa, porque aí senão você vai fazer como, né, meu bem? Então compensa nesse quesito, mas é uma coisa cara. Então, não sei. A minha mesa é A1, mas eu usei até o 4º, 5º período, mais ou menos. Me perguntaram também como é que funciona isso de visita, porque eu sempre posto nos stories, né, as visitas que eu tô fazendo no terreno, e todo projeto tem um terreno novo, então todo projeto você tem que fazer uma visita nesse terreno. E aí você vê o que tem no entorno, média, às vezes tamanho de rua, tamanho do passeio, distância entre um poste e outro, distância entre uma árvore e outra, e por aí vai. Funciona pra gente ver mesmo como é o terreno, o que tem em volta do terreno, porque assim você vai saber escolher um partido pro seu projeto, saber como é que você vai fazer ali, se você vai fazer algo relacionado com o que está em volta. Porque imagina só você pegar só uma planta e fazer um projeto. Aí você faz um projeto nada a ver com o que tá ali, e aí, tipo, vai ser uma coisa super chamativa ou vai ser uma coisa super apagada que não vai ter nada a ver com nada. Imagina só um bairro nobre com um prédio super, sabe, quadradão, sem varanda. Ninguém que já tá ali nesse bairro vai mudar pra ali. E pela localização, alguém com uma situação financeira menor vai comprar ali, porque o imóvel ali é mais caro. Então não vai encaixar nada com nada, ninguém vai comprar, o prédio em si não bate com o que está em volta, e aí quem construiu vai ter perdido dinheiro. Então é bom você visitar, você conhecer o que tem em volta, saber o que os moradores ali da região querem. E é isso, e aí você vai pro programa de necessidade, né? Faz um anteprojeto e tal, e vai acompanhando. Arquiteto faz o quê? Gente, arquiteto faz muita coisa. Muita coisa. Não faz só layout. Muita gente acha que arquiteto faz layout só. E aí fica, tá, mas pra que design de interiores e arquiteto, sendo que fazem a mesma coisa? Não é assim. Não é assim mesmo. Design de interiores faz layout, lógico que faz mais coisa do que só layout, porque eu não sou design de interiores. Design de interiores faz móvel também, então é uma coisa bem legal disso. Eu acho muito interessante, eu tenho muita vontade de fazer uns móveis bonitos, mas tô chateada porque eu falei várias coisas e a câmera parou de gravar. Quando eu vi, ela tava desligada. Não entendi muito bem o porquê. E eu tava falando sobre... Ai, gente, eu falei muita coisa, tô chateada. Sobre as atuações de um arquiteto, que não é só desenhar casinha, né? Me perguntaram o que um arquiteto faz, e ele não só desenha casinhas, ele faz muito mais do que isso. Então ele faz projeto de casa, projeto de layout, projeto de acessibilidade, plano diretor, além de projeto urbano, projeto de paisagismo, também é um arquiteto que faz. E muita gente acha que arquiteto e design de interiores é a mesma coisa. Não é. Design de interiores
não pode quebrar a parede, modificar essas coisas que pode impactar na construção, mas um arquiteto já pode decidir se essa parede aqui pode quebrar e aquela dali não pode. Então o arquiteto pode fazer isso. E o engenheiro, ele também faz projeto, mas ele não tem a sensibilidade que um arquiteto tem. O arquiteto, ele tem uma sensibilidade para o seu conforto, né, para o conforto do cliente. Já o engenheiro quer uma coisa prática, uma coisa quadrada que vai funcionar independente do que for ali. A próxima pergunta é: como é que funciona assim a faculdade em si de arquitetura? E vamos tentar responder junto essa pergunta. Na minha faculdade, o início é mais criativo ali à mão, então eu tive aula de maquete à mão, eu tive uma outra aula que eu não lembro exatamente o nome, mas era bem criativa, a gente criava coisas, a gente pintava o rosto, a gente fez uma exposição de arte na faculdade, que foi uma coisa bem criativa. Então o começo da faculdade é uma coisa mais criativa. Então a minha faculdade foi dividida em 2 etapas e depois começou cálculo, começou o projeto mais certinho em si. E a minha faculdade funcionou assim. E eu tive aula de história, de física, de fundamento de matemática, de desenho nessas primeiras etapas e depois entrou mais a fundo sobre arquitetura, que foi topografia, projeto, análise de sistemas estruturais, conforto acústico, estruturas. Essas foram as principais dúvidas que eu recebi no meu Instagram. E eu amo muito arquitetura, então se você está pensando em fazer arquitetura, eu aconselho a você fazer, mas pesquisa um pouco antes se você está na dúvida. Faz algum curso online que tenha a ver com isso, que assim você vai saber mesmo se você quer fazer arquitetura ou não. Mas eu amo arquitetura, eu recomendo bastante esse curso. Muita gente da minha sala brinca que eu não recomendo esse curso pra ninguém. Eu recomendo porque é uma coisa que eu amo. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida, sim. Até o resto da minha vida não, porque eu quero tirar um tempo, viajar, ficar de boas. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me conta aqui embaixo nos comentários se você tem mais alguma dúvida sobre a faculdade de arquitetura, sobre a arquitetura em si. Se você tá pensando em fazer arquitetura, se você já começou, me conta tudo que eu quero saber. E é isso. Big beijo e tchau!